Olá, engenheiro e arquiteto que cuida do trânsito da cidade do Brasil. Hoje, mais um episódio que a gente veio aqui, é o nosso quarto episódio do Meia Hora no Trânsito, onde a gente vai falar um assunto sobre trânsito para você muito interessante e que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Exatamente. Mais uma vez estamos aqui em mais um vídeo para te ensinar como pôr nas ruas do Brasil soluções de trânsito que vão te fazer faturar mais de R$ 20.000 por mês. E por que não dizer mais de R$ 250.000 por ano, como se fala aqui na América do Norte, porque aqui é sempre anual. Nós somos da LR Engenharia, mais conhecido como Léo Chute. E eu sou a Roberta. Nós somos um casal apaixonado também por soluções para o trânsito do nosso dia a dia. Exatamente. E hoje a gente vai falar, né, sobre, um assunto muito legal, né, Léo? Eu Muito acho. cobiçado na engenharia de tráfego, Isso. né. Que Como é mudou a nossa vida. Exatamente. E como é que as pessoas falam geralmente? Como? Não tenho simulador de tráfego, então como eu vou poder atuar com trânsito, né? Exatamente. Como é que eu vou poder atuar com engenharia de tráfego se eu não tenho simulador? É uma pergunta muito comum, né, Roberta, que as pessoas fazem para nós, né. Eu não tenho simulador Exatamente, de tráfego, não posso trabalhar com engenharia de tráfego. Nós vamos desmistificar isso aqui hoje, exatamente. né. Até mesmo porque a gente tem 20 anos de experiência e nesses 20 anos, eu diria que somente, eu acho que nos últimos 10, 12 anos, que eu passei a trabalhar, eu e você, né, no caso, Sim. passamos a trabalhar com o simulador de tráfego. Porque antes era tudo na mão, né. Exatamente. E não era que, né, não é que era porque era na mão que a gente não conseguia fazer, mesmo assim a gente fazia. Mas olha só, a gente vai falar aqui o que que é simulador de tráfego, por que que a importância dele, por que que ele é necessário para a gente hoje, né, fazer mais de R$ 20.000 por mês com engenharia de tráfego, aí nas ruas do Brasil, daqui do Canadá. É uma bela ferramenta, né, vamos combinar, né. Exatamente. Agora, a primeira pergunta que vem sempre: o que é uma simulação de tráfego? O que que é um simulador de tráfego? Bom, eu diria que simulador de tráfego é um software onde, a partir de dados que você já coletou, ou alguém coletou para você, você alimenta esse software e aí ele nos dá uma realidade do local, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu e o Roberto, a gente trabalha aqui no Canadá e a gente faz nossos estudos no Brasil e a gente consegue fazer tranquilamente todo e qualquer estudo com a partir da coleta de dados, a gente calibra o nosso simulador e a gente passa a ter essa realidade. Então, o simulador de tráfego, ele traz para nós o que há de mais próximo com a realidade, né. Exatamente. Com uma grande vantagem, eu diria, a velocidade, né. Que Sim. aí a gente pode até emendar, numa outra situação que também sempre perguntam, né. Qual a diferença entre um estudo feito com o software de simulação e o outro sem o software, Sim, né? Bom, a gente tem que partir do princípio seguinte, que, ah, o Brasil inteiro tem várias cidades que são municipalizadas e outras não são. sim. Dentre dessas cidades, eu diria que nem todas têm um departamento de trânsito ou uma secretaria de transporte e trânsito ou algo parecido. O que deveria ter, porque toda Exatamente, cidade tem trânsito, e todo exatamente. trânsito precisa ser monitorado. E nem aqueles que têm, já o trânsito municipalizado ainda têm, um departamento de engenharia de tráfego. Deveria ter, Exatamente. né. E principalmente, né, Léo, estruturado e com um É, simulador para poder eles fazerem, né, é, a verificação dos projetos antes de irem para as ruas, isso. né. E aí, além disso, ainda continuando, desmembrando, fazendo um breakdown, como eles falam aqui, né, dando detalhamento ainda mais, nem todos esses departamentos têm um engenheiro.
Alguns que têm não são ou não entendem de engenharia de tráfego. Então, a grande realidade do Brasil é: o ideal seria ter um software, Sim, mas a grande realidade é que não tem. Algumas vezes não tem absolutamente nada. Então, eu diria que essa diferença acaba sumindo, sim. né. E engenharia é, né, e trânsito, quer dizer, é engenharia. Engenharia Exatamente, precisa de um responsável técnico, né, subsidiando todas as atividades e todos os serviços de engenharia. exatamente. Então, se na sua cidade não tem um engenheiro de tráfego dentro do setor lá que cuida do Deveria trânsito, ter. né, dentro do setor público que cuida do trânsito, você, engenheiro ou arquiteto, pode ser, né, a peça fundamental para o trânsito aí da sua cidade, na atuando, né, junto aí da Exa prefeitura como consultor ou mesmo, quem sabe, como um servidor, né. exatamente. E aí, gente, seria bom, eu diria que aqui no Canadá não, aqui no Canadá, eu diria que 100%, quase 100% das cidades que são responsáveis, né, as cidades são responsáveis pelo trânsito de cada um, tem uma regional que algumas vezes toma conta de coisas maiores, como as linhas de transporte, etc., a análise de acidentes, mas a questão de cada cidade, eles realmente têm um software específico e tem guidelines, né? Ou seja, tem diretrizes Sim. específicas para cada software que você vai usar, né? E para que e para onde que você vai usar e de que forma você vai usar. Então, ele te dá todas as diretrizes, né? Mas, falando de Brasil, que a nossa realidade é outra, eu garanto para vocês que eu passei quase, como eu falei, uns 10 anos, né, da minha vida profissional fazendo tudo à mão. Existe diferença? Claro que existe, né, gente? Primeiro, a velocidade, a realidade é muito mais próxima quando você faz simulação. Porém, se a gente imaginar que a parte, alguns órgãos, modelos no mundo, como o Federal Highway, né, quando começou o HCM, mais ou menos no final da década de 40, né, na Sim. década de 50, tudo era feito à mão, Aham. né, e através de planilhinhas, porque o objetivo quando você tem algumas planilhinhas, né, que foi o que eu usei durante muito tempo, essas planilhinhas oriundas de manuais, né, seja manual de rotatória, seja manual do próprio HCM ou de outros, você passa a ter, no final das contas, você consegue ter através dessas planilhas, desses cálculos, se você conseguir desenvolver a partir de uns dados bem trabalhados, você Sim. consegue ter as performances mínimas de tráfego. Você Hum. consegue chegar ao nível de serviço, qual é o atraso por aproximação, você consegue ter fila, Só né? um parênteses, Léo, isso que ele está falando não são cálculos, gente, feitos dentro do escritório, tá. São cálculos que você chega a um resultado como a simulação chega também, né. A gente demora muito para fazer, dessa forma, mas não é indo para a rua testando, não é De isso. jeito nenhum. A simulação não, o que substitui a simulação não é ir para a rua fazer teste. Substitui um software de simulação é você fazer os cálculos, né, à mão. Você não vai utilizar um software, o software ele calcula sozinho. Você precisa calcular na mão quando você não tem um software, Aham, né. Você precisa pegar todos os dados, os mesmos dados que você vai inserir no software, você pega esses dados e calcula ali, ó, na mão, né. Não é indo exatamente, para a rua fazer teste, não é isso. exatamente, Porque você fazendo teste na rua, você vai para um ponto e desajusta outro ponto, e você não está vendo lá o outro ponto sendo desajustado, né. E exatamente, você, com o simulador, você fazendo cálculo, trabalhando aqui em cima de planta no escritório na engenharia de tráfego, você vai conseguir enxergar o sistema por cima, todo o exatamente, sistema, e ali você intervir em
todos os pontos que estiverem precisando. exatamente. Não ir para a rua, mexer ponto a ponto e assim você vai ajusta de um lado, desajusta do outro. Ajusta num ponto, desajusta do outro. Não é assim que se faz Sim, trânsito, né, Léo? exatamente. Então, dessa maneira você consegue também, né? Mas é exatamente isso, que a Roberta falou. E aí, se a gente for falar, ainda sobre simulador, a gente já falou dessa diferença. Como eu falei, passei 10 anos da minha vida fazendo os cálculos na mão. Hoje, de uma forma muito mais rápida, que eu diria que um software, algumas vezes, ah, o tempo que você gasta para fazer o preenchimento ou e depois a calibragem pode ser o mesmo tempo de você descrever na planilha, né? Sim. Preencher os dados da planilha. Porém, aí vem um porém. Quando você vai estudar outros cenários, você já tendo como base um cenário no software, Sim. as alterações que você precisa fazer é muito mais rápida. Então, por exemplo, eu tenho lá, sei lá, 3 faixas e eu quero eliminar uma, no simulador isso é instantâneo. Uhum. Já na mão, isso, gente, porque eu gastava, dependendo aí de uma área de estudo aí que precisava de 4 interseções e tal, lá 20 anos atrás, eu gastava por volta aí de quase 2 meses para fazer um estudo desse todo na mão, Sim. né? Com todas as nuances, com a caracterização, parará. Hoje eu diria que uma semana, se ele não tiver nenhuma complexidade, for, vamos dizer assim, dentro de um padrão, né, que eu venho utilizando, eu consigo em uma semana entregar esse estudo de uma maneira bem tranquila e bem fácil, né, Exatamente. com chance, de rever ainda algumas coisas, né. Então, essa que seria a principal diferença entre eles, né. Então aí, com isso, você consegue, otimizar o seu tempo, né, e Isso, aí você consegue escalar em números em números, né, isso, por, quantidade de contratos que você adquire, né. exatamente, isso então, assim, eu sempre falo que o simulador mudou minha vida, Sim. né. Eu estava vindo, em determinado ponto eu, pum, cresci, porque as pessoas passaram a ter mais confiança no meu trabalho, né. Sim. E a principal diferença é que alguns simuladores, como por exemplo o que eu uso, o que nós temos, né, o que nós temos ele licenciado, ele apresenta gráficos de movimento, né, então ele apresenta os movimentos dos carros, o que acontece. E aí eu lembro que, dentre inúmeras audiências públicas que eu fui uma vez apresentar um trabalho, quando eu apresentei o cenário atual, eu vi um senhor falando: "Nossa, está acontecendo exatamente o que acontece, comigo. Quando eu saio de casa, eu pego o semáforo, o tempo que eu gasto, que eu observei, o tempo". Então, assim, eu consigo fazer vídeo e tal. Já na mão você não consegue, você só vai apresentando valores, e que talvez para a pessoa, né, para um leigo, ele pode não enxergar É, tem da mesma ele vai ter maneira. muita dificuldade de ver, né, o resultado ali colocado na frente dele, né, em números, ele vai ter muito mais dificuldade do que ver um gráfico, do que ver um videozinho de carros, né, dos carrinhos Exatamente. fazendo lá as manobras. E aí, não dá para deixar de falar a respeito de software, quais os tipos, né, de simuladores que a gente tem, né. A literatura, ele fala, assim, que tem uns 3, 4 tipos, né, que ele pode ser o macroscópico, o mesoscópico, o híbrido, que ele é um pouquinho de cada, e Sim, o microsimulador, além das interseções, né, que você sim, pode analisar interseções específicas. Então, eh, por exemplo, o macro você usa para grandes proporções, né. Eu diria que o macro, ele é importante, por exemplo, você vai fazer um plano diretor ou algo do tipo,
ele é importante, Sim. né? Porque ele nos dá essa noção. Não importa no macro o detalhe do pedestre, a largura da calçada, Ele vai lidar né? mais com áreas maiores, né, onde você Exatamente. vai estar estudando transporte coletivo, né, e Isso, tu isso. assim, só para poder fazer um paralelo para poder as pessoas entenderem, né, é Aham, uma coisa mesmo que você vai estudar grandes áreas, com exatamente. grandes intervenções, Isso. como, grandes viadutos, né, com grandes, É, interferência, linha de grandes. trem, velho. Dentre os tipos que nós temos o macroscópio, o mesoscópio e o microscópio. Sim. O macroscópico, ele considera, de uma maneira geral, apenas os volumes, né? Uhum. Ou seja, então ele é indicado, eu diria assim, para coisas maiores, né? Porque ele não leva em conta os agentes, vamos dizer assim, individuais, como veículos, usuário da via, que eu digo, ciclista, pedestre. Então, ele é Sim. uma coisa macro. Então, por exemplo, é importante para você elaborar um plano diretor, né? Você vai fazer um estudo muito maior, então, nesse caso, um macroscópio, ele é indicado. Por exemplo, você quer entender uma linha de trem, um VLT, né? Você quer entender o que acontece entre duas cidades? Aí, nesse caso, o macroscópico ele é interessante. Sim. O mesoscópio ele é uma mistura, né, de um pouco dos dois. Ele tem os agentes individuais, mas tem alguns comportamentos que ele consegue ainda verificar. Então, ele fica ali no meio termo, né? A reação é direta e algumas situações acontecem nos nós, ou seja, nas interseções que você consegue ainda verificar. E Sim, o ele abrange uma área menor do que o macroscópico, exatamente. lógico, né, uma área que você, você tem um limite para poder É, utilizar ele, né. é. Então, ainda, né, no exemplo, se no outro a velocidade média não era importante, nesse caso a velocidade média se passa a Hum, ser importante. sim, E a microscópica, ela vai a fundo. É sim. importante o usuário da via, é importante o tempo que ele usa, Cada detalhe. cada detalhe é extremamente importante para você verificar. E aí você tem Uma uma, gama, né, uma de gama, um simuladores, né. monte de simuladores, né? Então, por exemplo, no macro, tem alguns que são mais conhecidos, como o Transcad, né? Quando a gente era na prefeitura, a prefeitura tinha arrumado ainda um há muitos anos atrás, Sim, e o M, né? Então, são dois exemplos bons e o Transcad, tanto M, é indicado para quando você vai fazer grandes estudos de linhas de ônibus, como eu falei, né? Então, isso é interessante. Tem o mesoscópio, que é o que a gente tem, que é o Syncro, o Vistro, tem o Transit, que é muito utilizado sim. para semáforo, para você, né, A utilizar. gente até numa época teve lá na prefeitura, e Onde a aí, prefeitura trabalhou. né, e a gente não conseguiu utilizar ele por falta de conhecimento, É, né, e aí ele expirou. expirou, aí já era. Eles chamam também alguns de híbridos, Sim. né, que é uma mistura aí do meso com o micro, que entra o Vision, o Ison, né, Uhum. e o próprio micro mesmo, que é aquele que a gente falou que vai lá, né, no detalhe, né, Lá no cerne, né. na travessia do pedestre, Sim. quando uma implantação de um quiosque, de uma banca de revista, de um poste, Aqui isso é relevante. trata da microacessibilidade, né. Exatamente, né? Aí tem o Aison, tem o Vicim, né? Tem um outro Sidra, né? Que é um outro tipo, e tem aqueles que são específicos para interseção, Uhum. como, por exemplo, o de rotatória do Arcadi,
O HCS, que é um que a gente vai citar daqui a pouco, Uhum. né? Que esse é da Highway Capacity, da Federal Highway, e o Sidra Intersection, que esse é um dos mais antigos que tinha no Brasil, Sim, diria eu, que foi quando eu ouvi pela primeira vez há, sei lá, 15 anos atrás, mas pouquíssimas pessoas sabiam usar ele, né? sim, Então, esses são os tipos de simuladores e de que forma a gente vai usar. Aí, Roberto, eu acho que é importante a gente citar quando alguém pergunta, pô, eu não tenho simulador. O sim. que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer trabalho? Isso. E se você não fizer simulação, né? O que que O acontece, né? que acontece, né? Que é uma condição que todo mundo pensa. Gente, é possível, nós passamos muitos anos, tem várias, como eu já fiz um detalhamento, várias e várias prefeituras, várias e várias situações que antes de você fazer simulação, você tem um monte de coisa que você pode fazer Sim. sem a presença dele, né? Uhum. Sem a presença dele, que eu digo, do simulador, Simulador. que você consegue, né? Mas, ao mesmo tempo, é extremamente interessante se você puder investir nisso. Sim, Se você tiver condição de investir, ele muda, né? exatamente. Se eu não me engano, eu já citei, a gente fazia aproximadamente um trabalho a cada 2 meses e hoje a gente, em uma semana, dependendo da situação, a gente consegue entregar um trabalho, Sim. né? Uhum. Então, isso, e como diz aqui na América, tempo é dinheiro. Exatamente. Então, é interessante você investir isso? Quanto Sim, mais você faz, mais você ganha, né? exatamente. E os benefícios disso aí são enormes, você ter um simulador, né? A velocidade, né? Para quem sabe, né? A velocidade, você pode monetizar fazendo só o trabalho de simulação, como a gente já fez, né? Exatamente. O camarada vem fazendo todos os estudos e entrega para nós só a simulação. Isso. Ele faz todas as etapas, desde a pesquisa, né? Cálculos, e Exatamente. aí entrega a simulação só para a gente fazer a simulação. Isso aí. Exatamente. Então, aí, por que investir tempo nisso, né? É, Na simulação? Por que investir tempo em você simular, investir tempo aprendendo a simular, investir tempo em adquirir, né, um simulador? Porque para você investir num simulador, você precisa investir tempo, sim, né, em estudos para você poder adquirir grana, para você poder sim, ter o simulador, porque realmente ele é caro, né? Ele é exatamente. bastante caro. E aí você tem um grande benefício de você utilizar o simulador, que é velocidade, e aí você consegue aumentar a quantidade de projetos que você pode fazer, como acontece hoje com a gente, Você consegue né? escalar em número de Escalar, contratos, né? exatamente, E né? aí isso é maravilha, né? E aí isso é bom porque isso te dá um gás para você trabalhar ainda mais nessa área, Aham, né? exatamente. Então, ele é um grande, ele traz um grande benefício, Sim. né? Uhum. Então, se a gente indica para um engenheiro de tráfego que já tem uma bagagem, eu acho que o próximo passo de investimento que ele possa ter é ter um simulador, Uhum. né? Sim. Ele vai realmente mudar a sua vida, Ele no vai seu trabalho. trazer a realidade para você estudar ela de fato, né? Vai ser uma coisa muito mais palpável do que se você Sim, fizesse aquilo na mão, inclusive até para você, como a gente disse, para você apresentar para pessoas que às vezes não conhecem, né? Às vezes não consegue ler os dados, ele vai conseguir ler ali no simulador, né? Ele vai conseguir ver, né? Ver mesmo ali no simulador. exatamente. Então, quando a gente vai utilizar o simulador de tráfego, sim, você está levando o seu trabalho para um outro nível.
sim. Então, se você tiver condição do seu estudo de tráfego, você utilizar, eu indico sempre. Qual escolher? Como que a gente poderia escolher? Vai depender do que você vai estudar de uma maneira geral. Essa Nós, parte é muito importante, sim, porque o conhecimento na área vai fazer você definir qual é o melhor, né, para a sua situação, dependendo da exatamente. onde você está atuando, o melhor que você para você atuar. Como você disse já, né? Ou um, ou até às vezes dois, né? Dependendo, você precisa de mais do que um meso e um macro ou um micro. Isso. Então, Lembrando que ele é muito caro, sim, né? E ele chega, se a gente fizer uma comparação com o valor daqui com o do Brasil, ele chega aí no mínimo 50, 60% mais caro, né? Então, a escolha, a minha indicação, que foi o que nós fizemos, nós levantamos vários, né? E a gente foi atrás disso que a Roberta falou. Na verdade, a gente pode resumir como custo-benefício. A sim. gente tem um que tem um grande benefício com menor custo, Aham, né? Então, no nosso caso, nós escolhemos um mesmo, né? Onde velocidade média é importante, mas a gente não tem detalhes, sim. né? Felizmente, se eu tiver que calcular uma fila de pedestres para um teatro, Mesmo eu, assim não eu consegue. não consigo. Aí eu vou para minhas planilhinhas, né? Exatamente, né? A Exatamente. planilha também vai te dar o resultado que o simulador te dá, né? Exatamente. Você tendo conhecimento em estudos de tráfego, todas as etapas do Exato. estudo de tráfego, desde a pesquisa, você consegue, né, tabular, fazer os cálculos e Uhum. achar os resultados que o simulador te daria, né? No Exatamente. entanto, você vai perder tempo, né? Isso. Que foi o que a gente disse anteriormente. Mas você precisa ter a capacidade, na hora de você estar fazendo um estudo para chegar na simulação, você precisa ter capacidade de fazer as etapas anteriores muito bem feitas. Uhum. Porque se você chega também na simulação, com as etapas anteriores, né? Pesquisa, análise, cálculo, tudo feito meia boca, você vai chegar também no resultado muito ruim no simulador, né? Como se fosse uma calculadora, por exemplo, que a gente coloca qualquer número Uhum. e a gente quer obter um resultado, mas a gente insere números errados, aí quer dizer, o resultado vai sair errado. Sim, Assim também é o simulador, né? sim. Então, essa questão desse custo-benefício, né? E aí a minha indicação para quem estiver começando nisso, tiver chance, seria um meso, né? Sim, Tipo um Bistro, tipo um Syncro, né? Eles realmente fazem a diferença, né? exatamente. Não vai te dar o detalhe, mas nem você vai conseguir fazer uma grande, eu diria assim, um grande projeto com ele de plano diretor, a não ser que você estude as interseções internas, Sim, né? Mas para você tentar enxergar ele como um grande estudo para corredor de ônibus, para vai ter VLT, precisa estudar o VLT, vai ter uma linha de trem aqui, precisa saber, metrô, esquece. Isso é sim, fora de cogitação, né? exatamente. Cada um para o seu objetivo final, né? É. E agora, sempre tem um porém, né? Que é o jeito errado de fazer a simulação. Esse porém, a gente já teve isso na prática há pouco tempo, até vou dar até um exemplo para vocês entenderem, porque é imprescindível que para se chegar na simulação, eu sempre falo que a simulação é praticamente a cereja do bolo, né? É o grande finale, Sim. né? É a última etapa É do a última estudo, né? etapa. Então, para isso, toda aquela estrutura do bolo tem que estar pronta. E como é feita a estrutura desse bolo? É através das pesquisas. Então, as pesquisas têm que estar muito bem feitas, muito corretas, Sim, né? Porque aí você pode usar tanto como um simulador ou usar
nas suas planilhinhas, né, que tem no HCM 2000, 2010 e tal. E aí eu gosto de dar um exemplo de uma forma errada. Eu tinha que fazer uma simulação, eu recebi os dados, e aí nesses dados, quando eu joguei lá, né, calibrei e tal, eu senti falta de alguns movimentos, mas como a pessoa disse que tinha contado tudo, falei, tá bom. E dentre o simulador também é importante nisso, que você consegue enxergar o balanceamento, a diferença entre um nó e outro, ou entre uma interseção e outra. Qual é essa diferença? Você consegue reconhecer que ali teve um erro, né? Exatamente. Por esse balanceamento, por essa diferença, que essa diferença você pode ter de diversos tipos, Sim. né? Mas ela fugiu da diferença que deveria ser, Uhum. né? Passou da relação máxima que poderia ter, e aí eu falei, uai, tem algo errado aqui. Quando eu vi, realmente era a falta dos volumes de conversões. A Sim, pessoa só tinha pensado sim. no seguir em frente, vamos dizer Aham. assim. Então eu falei com a pessoa foi lá e falou, não, pode fazer outra contagem. Quando eu peguei esses dados que ela me mandou a contagem, eu fiz um comparativo com o que eu tinha feito com o novo. E o novo estava em uma pior situação do que na que eu tinha feito. Mantido. Falei, ué, tem algo estranho. Aí, quando eu fui ver na data que tinha a pesquisa, foi um dia de feriado. Quer dizer, isso é um jeito Uhum. errado, né? A Sim. simulação sai errada por conta De disso. uma Aí contagem errada no ex- dia atípico, né? Então, exatamente. exatamente, a simulação, ela depende das etapas iniciais. Então, Isso, se a pesquisa não estiver correta, se a tabulação dos dados também, né, que você pegou da pesquisa, não estiverem corretos, os cálculos ali para frente até chegar à simulação, vai chegar lá, vai dar errado, né? exatamente. Então, por isso que a pessoa, né, o profissional que vai fazer simulação, ele necessita saber das etapas anteriores Sim, à simulação, né, que é a pesquisa, a tabulação, a isso, análise, né, a exatamente. análise de performance, os Isso, cálculos, isso, para poder você colocar os dados corretos na hora do isso. simulador. Isso vale tanto para o cenário atual, que é o início de tudo, quanto para o Exatamente. futuro, que algumas vezes para o futuro você precisa de fazer um outro tipo de pesquisa para você fazer estimativa de tráfego, Sim. para você poder Saber o incremento, né, de isso, volume para você colocar ali nas para interseções. você inserir. E aí esses dados eles podem vir, por exemplo, de um EIA-RIMA, Sim, né? pode vir de um outro estudo, Pode né? vir de um outro estudo, né? De Uhum. qualquer outra coisa, para você achar esse cenário futuro. Mas é imprescindível que a massa do bolo todo esteja correta, né? É aquilo que um paralelo aqui, né, é falando que você não pode colocar uma linda cobertura num bolo Não de lama. O pode. que que vai adiantar, né? Então, precisa desse caminhamento, desse andamento do trabalho em todas as etapas, né, dentro de um método que você possa garantir que os resultados finais vão estar corretos e assim, né, Léo, bem próximos da realidade, que isso que é Isso importante, aí. né. Então, eu diria que para você já pode iniciar uma simulação, que o início da simulação acontece com as pesquisas em mãos, e as Sim. pesquisas muito bem feitas, seja ela de fluxo, né, contagem, para você iniciar esse cálculo, você já vai iniciar. Então, e Sim. a simulação começa na pesquisa, Aham. né? Eu diria. Agora, se você não tem um simulador, CADI, outro, Paraná, ou um simples HCM Calc que a gente descobriu, né, Sim, por aqui, nós vamos deixar aqui embaixo, né, Roberto, em algum sim. lugar aqui, um link para você baixar
e já poder sair simulando. Um simulador gratuito que você vai poder Gratuito, utilizar, né, isso, em vias com características de rodovia, né, de isso. vias expressas, É. né, Léo? Segmentos, né, Exatamente. praticamente segmentos, onde você vai fazer acesso à rodovia, você vai poder fazer, vias arteriais, expressas, né, como eles chamam, freeway, expressway, todos esses tipos de rodovia, Uhum. pista simples, pista dupla, enfim, tem uma gama de exercícios que você pode definir lá, que inclusive já usei em trabalhos meus. Eu usei um há pouco tempo, há coisa de 2 meses atrás, eu usei ele para achar os níveis de serviço, as performances de tráfego de segmentos de vias, Sim, né. Então, aí a gente deixando essa descrição aqui no vídeo, você já vai poder começar a simular e vai ver que pode dar uma diferença, né. Então, exatamente. se você pegar um estudo, ainda se você não tem um simulador que tem a interseção, você vai ter que usar as planilhas mesmo, que existe Sim, no HCM 2000, HCM 2010, aí você vai ter que escolher qual que vai ser. Rotatórias também. E as de segmento, essa calculadora aí, né, que a gente chama de calculadora do HCM, ele é uma cópia de alguns itens do Highway Capacity Software, né? Que o Highway Capacity Software ele engloba um monte, sim, ele é eu uma diria das assim, partes, né. ele é uma das partes que faz parte do software. Então aproveita, tá, eu vou deixar aqui no link aqui emba um Isso, link aqui embaixo na descrição do HCM Calc, que você pega ele aí, ele é gratuito, e você que já faz simulação, né, e quiser utilizar, utiliza ele, que ele vai te ajudar muito e você vai ver como que um simulador adianta o seu trabalho, né. isso aí. Porque, gente, ó, vou falar Hum, uma verdade, contrato ele não cai do céu, né, exatamente. Roberto? O contrato não vai aparecer aí, não acontece com a gente assim caindo do céu, Sim, né? Mas a gente vai ajudar a tê-los, né? Como a gente sempre faz, né? Pois problemas iguais a esse que tem no Brasil tem assim demais, sim, né? Você tem problema de exatamente. tudo quanto é tipo, de Onde tem segurança, trânsito, de né, onde tem trânsito exatamente tem problema. E onde tem trânsito precisa de monitoramento de um isso. engenheiro por trás, né, fazendo esses serviços, esses trabalhos, calculando e colocando isso tudo, essas intervenções no trânsito da melhor forma possível. Então se você quer entrar para essa área, a gente aqui sempre está trazendo novidades, né, na área da engenharia de Isso aí, tráfego, aqui do Canadá para o Brasil. isso E aí. aí, no próximo vídeo, a gente vai encontrar com você com outro assunto dessa mesma área. De pessoas que nos acompanham, que implantam o que a gente indica, e aí você vai estar apto a se tornar um engenheiro de referência. Exatamente. Então, a gente vai ficar por aqui hoje. Curta Isso, esse vídeo e não deixe de se inscrever no nosso canal. não deixe. Então, até o próximo. Tchau, Valeu, tchau. gente. Tchau.